Vivemos em uma era em que o silêncio perdeu valor. Tudo precisa ser visto, curtido, compartilhado. A generosidade se tornou conteúdo e a caridade um palco. As redes sociais transformaram até o amor em performance. Quantas vezes sentimos aquele impulso quase irresistível de compartilhar uma boa ação que fizemos? Em um mundo conectado, onde cada momento pode ser exibido, a linha entre inspirar e se autopromover tornou-se perigosamente tênue. Essa pressão sutil para demonstrar nossa generosidade, para validar nossa fé aos olhos dos outros, é uma luta espiritual real e silenciosa que muitos de nós enfrentamos diariamente em nosso coração. Esse conflito interno não é novo, mas a tecnologia o amplificou de maneiras que gerações passadas jamais imaginaram. Ajudamos alguém necessitado e o primeiro pensamento pode ser registrar o momento. Contribuímos para uma causa nobre e sentimos a necessidade de anunciar nossa participação. É um desejo humano natural por reconhecimento, por um tapinha nas costas que diga: você está fazendo a coisa certa, você é uma boa pessoa. Se você já sentiu essa tensão, saiba que não está sozinho. A busca por validação pode sutilmente desviar o propósito de nossos atos mais nobres. O que começa como um genuíno desejo de fazer o bem pode se transformar em uma performance para uma audiência. É nesse ponto que a motivação do nosso coração se torna o fator mais crucial de nossa jornada espiritual com Deus. CTA. Se você se identifica com essa luta, comente "Eu entendo" aqui embaixo. O perigo reside em começar a medir nosso valor espiritual pelo aplauso que recebemos do mundo. Quando a aprovação externa se torna a nossa principal recompensa, corremos o risco de esquecer para quem realmente estamos servindo. Nossas ações, mesmo que externamente boas, podem se tornar ocas, desprovidas da essência que lhes confere valor eterno. Deus está mais interessado no porquê do que no o quê. Essa questão fundamental sobre a intenção por trás de nossas boas obras é exatamente o que Jesus aborda no coração do Sermão da Montanha. Ele nos convida a olhar para além do palco do reconhecimento humano e a descobrir um tipo de recompensa completamente diferente, uma que não depende de curtidas, comentários ou elogios públicos. Uma recompensa que é vista e dada em um lugar de absoluto segredo e sinceridade. Jesus, com sua sabedoria divina, mergulha diretamente nessa questão em Mateus, capítulo 6. Ele nos alerta: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ele não condena o ato de justiça em si, mas a motivação que o impulsiona. O problema não é a caridade, mas o espetáculo, a performance que busca os holofotes do reconhecimento humano. Ele então pinta um quadro vívido. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. A palavra hipócrita vem do grego e originalmente se referia a um ator de teatro, alguém que usava uma máscara e interpretava um papel. Jesus está nos dizendo que a caridade feita para o público é apenas uma atuação. Imagine a cena: um homem rico caminhando para o templo, com alguém à sua frente tocando uma trombeta para chamar a atenção de todos para a grande doação que ele está prestes a fazer. A ação era boa, mas o coração estava faminto por aplausos. Eles não buscavam aliviar o sofrimento do pobre, tanto quanto buscavam inflar seu próprio ego, construindo uma reputação de piedade e generosidade. O foco deles estava completamente invertido. O necessitado se tornava um mero coadjuvante na peça teatral de sua própria exaltação. A glória que deveria ser de Deus era roubada e redirecionada para si mesmos. Jesus,
usa essa imagem forte das trombetas para expor a sutil corrupção que pode se infiltrar em nossos atos de bondade quando o desejo de sermos vistos supera o desejo de servir. Ao expor essa atitude, Jesus nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre a natureza humana e a nossa própria fé. Ele nos mostra que existe uma forma de generosidade que, embora pareça piedosa por fora, está espiritualmente falida por dentro. E ele continua explicando a natureza exata da recompensa que esses atores recebem por sua performance. Uma recompensa que é surpreendentemente limitada e definitiva. A declaração de Jesus sobre esses homens é cortante e final. Em verdade lhes digo que eles já receberam em plenitude a sua recompensa. Pense no significado profundo dessa frase. A recompensa que eles tanto buscaram, o reconhecimento e a honra dos homens, eles a obtiveram. Mas essa é a totalidade dela. A transação está completa, o pagamento foi efetuado e o saldo zerado na contabilidade celestial. Essa recompensa terrena é como uma moeda que perde seu valor no momento em que é gasta. O aplauso dura apenas alguns segundos. A admiração das pessoas é passageira e inconstante. A postagem que recebeu centenas de curtidas hoje será esquecida amanhã. É uma recompensa que se esgota rapidamente, deixando a alma vazia e sempre necessitando de uma nova performance para se sentir valorizada e reconhecida novamente. Este é um ciclo vicioso de dependência da aprovação alheia. A pessoa se torna escrava da opinião pública e seus atos de bondade são, na verdade, investimentos em sua própria imagem. Não há acúmulo de tesouros no céu, apenas a manutenção de uma reputação na terra. A recompensa que o mundo oferece é imediata e visível, mas também superficial e, em última análise, insatisfatória para a alma. Quando nossa motivação é o reconhecimento, nós trocamos uma recompensa eterna e divina por um elogio momentâneo e humano. É como trocar uma barra de ouro por uma embalagem brilhante e vazia. Jesus nos alerta sobre essa péssima negociação espiritual. Ele nos mostra que, ao buscar a glória dos homens, abrimos mão da glória que vem unicamente de Deus, uma recompensa de valor incalculável e duradouro. A questão, portanto, não é se receberemos uma recompensa, mas qual recompensa estamos buscando. A dos homens, que é paga integralmente aqui e agora, ou a do Pai, que é reservada para nós? Essa escolha nos leva a refletir sobre o nosso próprio comportamento na era digital, forçando-nos a olhar para o espelho de nossas verdadeiras motivações ao praticar o bem no mundo moderno. Trazendo esse ensinamento para os nossos dias, o palco dos hipócritas pode ser o feed de nossas redes sociais. As trombetas podem ser as fotos, os vídeos e os textos detalhados sobre nossas boas ações. O fenômeno da filantropia performática é uma realidade. Vemos pessoas documentando cada passo de seu voluntariado ou fazendo questão de exibir o valor de suas doações, muitas vezes sob o pretexto de inspirar outros. A pergunta que devemos nos fazer com honestidade brutal é: qual é a verdadeira intenção do meu coração? Estou compartilhando isso para genuinamente motivar outras pessoas a fazerem o mesmo? Ou há uma parte de mim que anseia pelo reconhecimento, pelos comentários que dizem que coração bom você tem? A linha é sutil e apenas nós, em conversa sincera com Deus, podemos discernir a verdade. Não se trata de criar uma regra rígida de que nunca se pode compartilhar algo bom que se faz. Às vezes, a divulgação de uma causa é necessária para mobilizar mais ajuda. A questão central, no entanto, é o foco. A glória está sendo direcionada para a causa e para Deus, ou ela está sutilmente sendo desviada para iluminar a nossa própria imagem como pessoas caridosas e espirituais? Este é um momento de autoexame, não de julgamento dos outros. Devemos olhar para o espelho da Palavra de Deus e permitir que ela sonde nossas motivações mais profundas. Por que eu senti a necessidade de contar para todo mundo
sobre a ajuda que prestei. O que aconteceria se ninguém, absolutamente ninguém, além de Deus, soubesse do sacrifício que fiz por outra pessoa? A resposta a essa pergunta revela muito sobre onde nossa busca por recompensa está ancorada. Se a ideia de uma boa ação completamente anônima nos causa desconforto ou parece menos valiosa, talvez tenhamos começado a buscar a recompensa errada. É nesse ponto que Jesus oferece um caminho radicalmente diferente, um princípio que redefine completamente o ato de dar, tirando-o do palco público e levando-o para o sagrado. Após expor a caridade performática, Jesus apresenta o antídoto, uma das metáforas mais poderosas de todo o Evangelho. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo. Esta não é uma instrução literal, mas uma hipérbole poética que nos ensina sobre a profundidade do segredo e a pureza da motivação que Deus deseja de nós. A imagem é impressionante. A generosidade deve ser tão espontânea, tão integrada ao nosso caráter, que se torna um reflexo, não um evento planejado para exibição. É como se a mão direita, que executa a ação de dar, o fizesse de forma tão natural que a mão esquerda, parte do mesmo corpo, nem sequer percebe o que está acontecendo. Não há cálculo, não há planejamento para o reconhecimento. Isso nos chama a um nível de desapego do nosso próprio ego, que é profundamente desafiador. Significa fazer o bem pelo simples fato de que é a coisa certa, a fazer um transbordamento do amor de Deus em nós, sem qualquer expectativa de retorno, seja em forma de gratidão, reputação ou mesmo um sentimento de autossatisfação. É a generosidade em sua forma mais pura, despida de qualquer interesse próprio. Essa instrução de Jesus liberta o ato de dar de todo o peso da performance. Não precisamos mais nos preocupar com quem está vendo, com a foto perfeita ou com a narrativa que vamos construir em torno de nossa boa ação. A única coisa que importa é a necessidade do outro e a obediência a Deus. O foco retorna para onde sempre deveria ter estado, em amar a Deus e ao próximo. Ao praticar essa generosidade secreta, estamos treinando nosso coração para encontrar alegria no próprio ato, não em suas consequências sociais. Estamos cultivando uma intimidade com Deus, transformando nossa caridade em uma conversa silenciosa entre nós e o Pai. E é aqui que a promessa final de Jesus se revela, pois essa ação, escondida dos olhos humanos, é perfeitamente visível para Ele. Transformar esse belo princípio em prática exige intencionalidade e disciplina espiritual. Como podemos treinar nossa mão esquerda para não saber o que a direita está fazendo em um mundo que nos incentiva a documentar tudo? O primeiro passo é começar pequeno e em segredo. Procure oportunidades para dar sem que ninguém, exceto Deus, saiba. Talvez seja um ato de serviço, uma doação anônima online. Podemos, por exemplo, pagar um café para a pessoa que está atrás de nós na fila e sair antes que ela perceba. Ou podemos deixar uma oferta generosa para o trabalho de um missionário sem colocar nosso nome no envelope. Podemos ajudar um vizinho com uma tarefa difícil sem mencionar nosso esforço para mais ninguém. Cada pequeno ato secreto fortalece o músculo da generosidade pura. Se este conteúdo está te ajudando, deixe o seu like para que ele alcance mais pessoas. O objetivo é cultivar um hábito, um reflexo. Queremos que a generosidade se torne uma segunda natureza, uma resposta automática do nosso coração, transformado por Cristo, e não uma decisão calculada, baseada em quem pode estar observando. Isso requer oração, pedindo a Deus que purifique nossas motivações e nos ajude a encontrar alegria em servir silenciosamente, longe dos aplausos e do reconhecimento público. Outro passo prático é conscientemente resistir ao impulso de compartilhar.
Quando você fizer algo bom e sentir aquela vontade de contar a alguém ou postar sobre isso, faça uma pausa. Pergunte-se: por quê? Entregue esse desejo por reconhecimento a Deus em oração e peça a Ele para ser sua satisfação. Com o tempo, esse impulso diminuirá e a paz do serviço secreto crescerá em seu coração. Lembre-se, não se trata de legalismo, mas de liberdade. A liberdade de não depender da aprovação dos outros. A liberdade de servir por amor, não por obrigação ou por busca de status. É um caminho de maturidade cristã que nos aproxima do coração do Pai. No entanto, é preciso ser honesto. Este caminho nem sempre é fácil. Às vezes, o anonimato pode ser doloroso para o nosso ego. Haverá momentos em nossa caminhada em que praticar a generosidade secreta será uma verdadeira batalha contra nosso próprio ego. Essa é a nossa natureza humana em ação. Queremos ser vistos, validados e apreciados, especialmente quando nos esforçamos ou nos sacrificamos. O silêncio que se segue a um ato de caridade anônima pode parecer vazio para uma alma acostumada ao barulho dos aplausos. Nesse momento de silêncio que a nossa fé é verdadeiramente testada e a nossa motivação é purificada pelo fogo. A dor do anonimato revela o quanto ainda estamos apegados à recompensa terrena. É um diagnóstico espiritual que nos mostra as áreas do nosso coração que ainda precisam ser rendidas a Deus. Sentir esse desconforto não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de crescimento. É um convite para nos aprofundarmos na verdade de que a aprovação de Deus é a única que realmente importa. Nesses momentos, podemos nos sentir invisíveis para o mundo, mas é crucial lembrar que nunca estamos invisíveis para o nosso Pai Celestial. A luta contra o desejo de reconhecimento é, na verdade, uma forma de adoração. É dizer a Deus: Senhor, o teu sorriso sobre mim vale mais do que o aplauso de uma multidão inteira. Faço isso para a tua glória, não para a minha. Essa experiência de sacrifício silencioso, embora inicialmente dolorosa para o ego, produz um fruto espiritual profundo. Ela nos ensina a humildade, a dependência de Deus e a encontrar nosso valor nele, não nas opiniões flutuantes das pessoas. E é exatamente essa perspectiva que Jesus nos oferece como a chave para perseverar. A certeza absoluta da onisciência amorosa do Pai. A conclusão da instrução de Jesus é o ponto de virada, a promessa que dá poder e propósito a todo o sacrifício do anonimato. Ele diz: para que a sua esmola seja dada em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. A ênfase muda do que nós fazemos para o que Deus vê. Nossa audiência se resume a uma pessoa, a única cuja opinião tem peso eterno. A onisciência de Deus, o fato de que Ele vê tudo, muitas vezes é percebida com temor, como um olho vigilante que busca nossas falhas. Mas aqui, Jesus a apresenta como uma fonte de imenso conforto e segurança. O Pai vê não para julgar, mas para valorizar. Ele vê o sacrifício que ninguém mais viu. Ele conhece a intenção pura que motivou o ato generoso e silencioso. Sua visão penetra além da superfície, além da performance e chega ao âmago do nosso coração. Ele não se impressiona com a quantia dada, mas com o amor e o sacrifício envolvidos. Para Deus, um ato de bondade feito em segredo, longe de qualquer possibilidade de reconhecimento humano, brilha com uma luz especial. É um tesouro que Ele observa e guarda com carinho. Essa verdade nos liberta da necessidade de provar nosso valor para os outros. Quando sabemos que somos plenamente vistos e amados pelo Criador do Universo, a opinião das pessoas perde sua força sobre nós. A aprovação do Pai se torna nossa maior alegria e nossa mais cobiçada recompensa. O segredo se transforma não em um fardo, mas em um espaço sagrado de intimidade com Deus. Portanto, quando você fizer o bem e ninguém notar, lembre-se: o Pai viu.
Quando você se sacrificar e não receber nenhum agradecimento, saiba, o Pai viu. Ele não apenas vê, mas se agrada e promete uma recompensa. E essa recompensa é de uma natureza completamente diferente daquela que o mundo pode oferecer. Uma recompensa que o tempo não pode apagar e que ladrão nenhum pode roubar. O que é, então, essa recompensa que o Pai nos dará? Jesus não especifica com detalhes, mas o contexto de todo o Sermão da Montanha nos dá pistas valiosas. Poucos versículos depois, em Mateus 6, 19 e 21, ele nos exorta a não juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas a juntar tesouros no céu, onde eles estão eternamente seguros. A recompensa pela generosidade secreta não é necessariamente uma prosperidade material aqui na terra, como algumas teologias podem sugerir. É algo infinitamente mais valioso. É um tesouro celestial. Pode ser uma intimidade mais profunda com Deus, um crescimento no caráter de Cristo, uma alegria interior que o mundo não pode dar nem tirar, e uma herança eterna que nos aguarda na glória. Essa recompensa celestial contrasta diretamente com a recompensa terrena dos hipócritas. Enquanto os elogios humanos desaparecem, como a névoa da manhã, o tesouro no céu é permanente. Ele não está sujeito à inflação, à corrupção ou ao esquecimento. Cada ato de bondade feito em segredo por amor a Deus é um depósito em nossa conta celestial, um investimento na eternidade. Isso muda nossa perspectiva sobre o que é verdadeiramente valioso. O que o mundo valoriza, fama, reconhecimento, reputação, é passageiro. O que Deus valoriza, um coração humilde, um amor sacrificial, uma obediência silenciosa, é eterno. Ao escolhermos o serviço secreto, estamos declarando que acreditamos na realidade do céu e que vivemos para uma recompensa que transcende esta vida. Portanto, a generosidade secreta se torna um ato de fé. É a fé de que Deus existe, de que Ele vê e de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É a fé que nos permite abrir mão de uma satisfação imediata e pequena em troca de uma alegria futura, profunda e eterna. É uma escolha consciente de investir no que dura para sempre. Cultivar esse coração que busca a recompensa celestial é um processo contínuo, uma jornada de santificação. Não acontece da noite para o dia. Exige prática, graça e uma dependência constante do Espírito Santo. Um passo prático fundamental é transformar o ato de dar em um ato de oração. Antes de dar, faça uma pausa e ore. Senhor, que este gesto seja para a Tua glória, não para a minha. Outro exercício espiritual poderoso é praticar a gratidão. Um coração grato é naturalmente um coração generoso. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, nossa perspectiva muda. Nossos recursos não são nossos para exibirmos, mas são ferramentas que Deus nos confia para abençoar outros. A generosidade se torna uma resposta de gratidão pela imensa generosidade que Deus demonstrou para conosco em Cristo. Devemos também aprender a encontrar alegria no próprio ato de dar, e não na reação que ele provoca. Tente se concentrar na alegria do outro, na necessidade que está sendo suprida. Encontre satisfação em ser um canal do amor e da provisão de Deus. Quando a alegria é encontrada no ato em si, o aplauso externo se torna secundário e, eventualmente, desnecessário para a nossa realização. É importante também nos cercarmos de uma comunidade que valorize os mesmos princípios. Conversar com irmãos e irmãs maduros na fé sobre essa luta e encorajar uns aos outros a praticar a humildade pode ser transformador. Uma cultura de generosidade secreta em uma igreja é um testemunho poderoso contra o individualismo e a autopromoção do mundo, refletindo o caráter de Cristo. E, acima de tudo, precisamos ser pacientes conosco mesmos. Haverá dias em que nosso ego falará mais alto.
Nesses dias, não devemos desanimar, mas correr para a graça de Deus, confessar nossa fraqueza e pedir a Ele que continue a obra de transformação em nosso coração. É uma jornada, não um destino, e cada passo de obediência silenciosa nos aproxima mais do coração do Pai. Ao final desta reflexão, somos deixados com uma promessa poderosa e cheia de esperança. A promessa de que nosso Pai Celestial vê em secreto e nos recompensará. Esta não é uma mera possibilidade, é uma certeza declarada por Jesus Cristo. Nenhuma boa ação feita por amor a Ele, por menor ou escondida que seja, passará despercebida aos seus olhos amorosos e atentos. A Bíblia ecoa essa promessa em muitos outros lugares. Provérbios 19:17 nos diz que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o bem que fez. Em Hebreus 6:10, lemos que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Portanto, podemos viver com uma liberdade e uma coragem incríveis. Liberdade da tirania da opinião pública e da necessidade incessante por aprovação. Coragem para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não receberemos nenhum crédito por isso. Nossa identidade e nosso valor não estão no que os outros pensam de nós, mas em quem somos em Cristo. Que possamos abraçar o chamado para uma generosidade secreta, não como um fardo pesado, mas como um convite para uma intimidade mais profunda com o nosso Deus. Que possamos encontrar uma alegria pura e duradoura em sermos instrumentos do seu amor no mundo, sem a necessidade de trombetas ou de palcos. O nosso público é um só, e sua aprovação é a única que ecoará pela eternidade. Lembre-se sempre, Deus vê. Que essa verdade ancore sua alma e inspire seus atos, transformando cada gesto de bondade secreta em um ato de adoração e um investimento em seu tesouro celestial. Viva para a recompensa que dura para sempre, a recompensa que vem do Pai, que vê tudo o que é feito em segredo. Então siga abençoando a quantos puder. E se esta mensagem falou ao seu coração de alguma forma, se inscreva no canal e vamos construir uma comunidade que faça o bem para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.